E a gente já chegou aqui em Alhambra. A gente vai fazer um tour guiado aqui pela cidade. Se você achou a Alhambra grande, a gente nem entrou em Alhambra ainda. Esse aqui é um palácio que tá fora de Alhambra, que era um palácio de verão. A gente tá aqui nos miradores, procurando um lugar para ver o pôr do sol, mas chegamos ao consenso que não dá para ver o pôr do sol daqui. E a gente tá aqui no Parque Federico Garcia Lorca, o famoso escritor, poeta e dramaturgo. Ele é muito famoso também porque dizem que ele teve um caso com Salvador Dalí. Ele nasceu aqui em Granada e esse parque é uma homenagem para ele e pertencia à família dele. Esse parque ele tá localizado aqui a 10 minutos do centro histórico de Granada e antigamente ele era um vale, era um pântano. E é também o maior parque de Granada. As pessoas vêm aqui para fazer atividades físicas, para curtir a natureza. Tem um lago ali na frente que a gente já vai passar daqui a pouquinho. Tem equipamento para fazer ginástica. E ele foi inaugurado em 1992. E mais uma das curiosidades é que ele possui 2 jardins de rosas gigantes que são considerados os maiores da Europa. E o Federico Garcia Lorca, ele ficava aí pelo mundo ou pela Espanha, mas ele sempre gostava de voltar aqui nos verões para se inspirar e escrever novas coisas. E aqui tá a casa onde ele viveu, a casa que pertence, né? Que pertencia à família dele. Super chato morar aqui, né? No meio desse parque lindo. E partiu conhecer um pouquinho mais de Granada, né? Porque a chuva não deixou, mas ela tá aqui ainda, ó. Logo, logo ela cai de novo, mas vamos aproveitar pra conhecer um pouco da cidade, senão a gente não vai conhecer nada. A gente vai embora já amanhã. Aqui perto do Parque Garcia Lorca tem esse shopping que parece ser grande, que chama Netuno. A gente tá indo pra outro lugar agora, vamos de ônibus. E a gente tá sentindo uma grande dificuldade de pegar ônibus aqui na cidade, porque não tem maquininha que vende o bilhete, é vendido em algumas lojas aí que a gente não descobriu ainda onde é. Mas também uma super dica é, a gente tem pegado táxi em 4 pessoas e o táxi aqui é bem baratinho. Por exemplo, ontem a gente foi até a Alhambra e depois viemos pro centro, deu 5 euros de táxi. A condução é 1,40 e ia dar 5,60. Então às vezes compensa mais pegar táxi. Então, só para complementar, a gente está sentindo dificuldade porque nós não andamos com dinheiro. Geralmente a gente só usa cartão de crédito, então por isso que a gente não está conseguindo encontrar. Mas dentro do ônibus você consegue comprar, custa R$1,40. E é importante você ter também pequenas quantidades, 10, 20 no máximo, porque pode ser que eles não tenham troco. Eles colocam uma plaquinha dentro do ônibus também para avisar. Subimos no ônibus, tivemos que descer do ônibus, porque a gente tinha 20 euros para 4 conduções e o cara não tinha troco. Não peguem ônibus em Granada, é isso, resumindo, porque não dá para pegar ônibus, tem que pegar táxi. Resumo número 2. Estávamos certos. Pegamos o táxi e gastamos 4,12 euros. E se fosse de ônibus a gente ia gastar 5,60. Venha de táxi. Pegue táxi em Granada, facilite a sua vida, descanse suas perninhas e economize tempo para visitar os pontos turísticos. Principalmente aqui, importante é porque quando nós vamos visitar mais tarde o bairro de Albaicín, e ali é muito morro, então às vezes Sim, então ó, já poupamos as perninhas. Então a gente chegou aqui na Praça da Isabel La Católica. Para quem não sabe quem é Isabel La Católica, ela que financiou a viagem por Cristóvão Colombo e descobrir as Américas. E ela era a rainha Isabel de Castela.
Chegamos aqui então na Capilla Real de Granada, que de capilha não tem nada porque ela é gigantesca. E é um dos monumentos mais emblemáticos aqui da cidade. Ela tá bem pertinho da Catedral de Granada, aqui no centro histórico. E é um monumento muito importante também porque ele abriga os restos mortais dos antigos reis, da Isabel de Castela e do Fernando II de Aragão. E é um destino incrível se você gosta de história e também de arquitetura. E se você quiser entrar aqui na Capilla Real, você vai pagar 5 euros. Eu vou deixar o horário aqui. E também lá dentro não pode fazer nem foto e nem vídeo. É só para visitação mesmo. Não sei se vocês sabem ou já ouviram falar, mas quando você pede uma cervejinha aqui na Andaluzia, é muito comum ver um tapa. E quanto mais cerveja você pede, melhor esse tapa vai chegando. Então, ela trouxe aqui pra gente uns pãezinhos e uns embutidos que estão aqui embaixo. E eu amo isso. Catalunha, melhore. Paramos aqui pra comer um menuzinho, como sempre, né? Ó, saladinha César, bonita. E aqui um salmorejo, que é uma sopa fria típica andaluz. O menu ele tem 2 pratos, bebida, sobremesa ou café no final. E também vem pãozinho. Conforme a gente for pedindo, vamos mostrando. Uma paella agora de segundo prato. Paella de menu é paella mais simples, né? Não é aquela paellona enfeitada, mas deve estar tão gostosa quanto. E o Jean pediu aqui uns boquerones, que é como se fosse nossa manjuba. Sobremesinha aqui, ó, natilhas, que é um creminho de baunilha, com uma bolachinha no meio, coisa simples, gostosa. E esse restaurante que a gente comeu, aqui chama Casa Daniel. O menu é 10 euros, bebida, 2 pratos, pão e uma sobremesinha ou café no final, vale muito a pena. Esse é o menu de almoço. E aqui a gente está na Catedral de Granada, que foi construída no século XVI em cima de uma mesquita, de uma antiga mesquita. E essa catedral ela é considerada uma obra do renascentismo aqui na Espanha.
muito comum você encontrar aqui em Granada, pela proximidade também com Marrocos ou com a África, casas de chá, como essa daqui, que está na frente da Catedral de Granada. Como não podia faltar, Mercado Municipal de Granada, Mercado Central. Vamos fazer uma visitinha, porque a gente visita mercado em todas as cidades. Que aparentemente é um mercado que tem muito restaurante. E a gente já passou na hora do almoço, já são 5 horas. E tá quase tudo fechado. Fica pra outra. Aqui a gente tá numa região de comércio. Você tá na Espanha e parece que você tá no Marrocos. Assim, de claro. Aliás, Granada é muito parecida com Marrocos. A gente já esteve lá e tem muita similaridade, muito cheiro. Aqui parece um cheiro do Marrocos. E aí tem as lojinhas de incenso, de chá, as casas de chá, restaurantes típicos. Olha os docinhos aqui, ó. Lindíssimos, inclusive. E fica aqui mesmo na região do mercado, pertinho da catedral. Aqui nessa região mais central da cidade. E esse também é o bairro mais antigo de Granada, que fica aqui entre a Alhambra, que tá aqui atrás, e o Cerro de San Cristóbal, que é pra onde a gente vai agora, inclusive. Mas aí eu falei mentira, a gente vai no Mirador de San Nicolás. Aqui é o bairro de Albacinha, não sei se eu falei o nome, né? Que legal que eu sou, né? E ele é patrimônio da humanidade aqui, ó, reconhecido pela Unesco. E chegamos aqui no Mirador, como eu disse pra vocês. O táxi de lá do centro até aqui deu 5 euros de novo. Então para 4 pessoas já deu mais barato que o transporte público, vale muito a pena. Agora olha a vista. A gente tá aqui nesse bairro que chama Albaicín e é muito, muito bonitinho. Vale a pena caminhar aqui, não só lá no Mirador, que tá cheio, cheio, cheio de gente. É um bairro muito charmoso, olha só que gostosinho. Tem fonte aqui, tem as ruazinhas, vielas, é super, super legal. Valeu a pena andar que nem condenado?
Mas ainda não acabou, mas já valeu um pouco. Sim, o caminho vale a pena. Saia de onde estão os turistas, vá procurar o seu próprio caminho. E aí, é pôr do sol que a gente queria? Pôr do sol que a gente vai ter, olha só. Estamos com a Alhambra aqui só pra gente. Dominamos. Olha só. A galera tá toda aqui, curtindinho. Essa luz linda. E vamos terminar o nosso vídeo aqui de Granada. Infelizmente teve toda a coisa aí da chuva, que impediu um pouco a gente de passear. Mas deu pra curtir bastante. A gente tá feliz de estar aqui. Amanhã tem outro destino, que eu não vou falar qual é dessa vez. Você vai ter que assistir o próximo vídeo. E é isso. Vou deixar mais umas imagens aqui desse pôr do sol. E fomos, né? Ainda tem mais viagem pela frente, calma aí, hein? Vamos lá. Ficamos aqui até agora pra ver a Alhambra acender. E a Alhambra acendeu. E a gente ficou aqui até agora pra ver o quê? A Alhambra acender. Mas agora a gente vai descer, que a gente tá com fome. E agora realmente acabou, eu acho, o vídeo. Vamos ver o que a gente encontra lá embaixo. E aí viemos parar aqui, ó, numa casa de flamenco. Uma cueva de flamenco. E vamos ver uma dança de flamenco pela primeira vez pra mim. Não, não é a primeira vez, mentira, que eu já fui. Que uma amiga minha dançou em São Paulo e eu fui não, numa cueva e nem na Espanha.